sujeira muito grande. E muitas vezes, às vezes, a gente vê as pessoas leigas, né, discutindo a opinião, a convicção de pessoas que não têm opinião, convicção nenhuma. Elas estão a serviço ali de um grupo político para lucrar. São pessoas que escolheram lucrar com aquele momento. É uma coisa muito triste. A gente está vendo reflexo nas eleições agora para prefeito, sempre as mesmas. O que acontece? Você que é um especialista, eu tenho essa dúvida profunda no meu coração. Veio o Bolsonaro, falou A, B, C, D, aí chega no segundo, no terceiro ano, o negócio dá uma desengringolada, aí o outro falou, não, eu sou um gestor, aí todo mundo, ai meu Deus, agora um gestor, vai dar tudo certo, porque ele sabe fazer a gestão, aí depois 1, 2 anos e blá, blá, blá. O que acontece na política que parece que no segundo ano tudo blá? Tudo blá. Tudo começa lindo, uns discursos não, porque vamos privatizar o que está perdendo e a cidade vai ficar igual a Suécia. Você está vendo como ele está interessado em política, né? Cheguei aqui e falou assim, não, peraí, vamos falar também de série, vamos falar de... Agora virou tudo política. Quer saber tudo política. Não, olha, a realidade não é estanque, né? Como eu costumo dizer. Então, a eleição ocorre ali de 2 em 2 anos no Brasil, né? Você tem a eleição presidencial para governador, e 2 anos depois você tem as eleições municipais, 2 anos depois, né, num intervalo de 4 anos, de volta à eleição presidencial e para os governos estaduais, e os cenários vão mudando. E, obviamente, conta tudo aquilo que o governo faz enquanto está no poder, né? E se cumpre as promessas também de campanha. Agora, por exemplo, a eleição de 2018, ela foi numa circunstância muito rara, muito difícil de ser restabelecida, porque você tinha ali 4 mandatos seguidos do PT, esquemas de corrupção, os maiores da história do Brasil, sendo revelados pela Força-Tarefa da Lava Jato, Petrolão, uma revolta muito grande em relação a isso, por uma parcela da sociedade. Veio junto à crise econômica, decorrente de toda uma filosofia de gastos públicos que foi empregada desde o governo Lula, só que o Lula teve a sorte de entrar num momento favorável, né, depois do Plano Real, de tudo que ele criticou, ele acabou se beneficiando. E ainda tinha o alto preço das commodities no Brasil e tal, isso gerava uma arrecadação interna muito grande. Então, ele surfou nessa onda, mas ele implementou ali uma política de gasto que foi continuada pelo governo da Dilma e que tornou o Estado brasileiro insustentável. E aí, isso somado à irresponsabilidade e o populismo fiscal, somados à roubalheira, geraram uma crise econômica e isso gerou um turbilhão, aí, uma revolta, uma indignação muito grande. E aí veio o Bolsonaro com um discurso mais firme em termos de retórica, é bom deixar claro. Só retórica. Só retórica. Do que aquele pessoal mais à esquerda tinha, justamente porque a esquerda passava pano para a sujeira dos políticos de esquerda, mesmo que não fossem do mesmo partido. E aí você tem um cara que estava usando aquelas informações que não eram dele, né? É bom deixar claro. Eu, inclusive, testemunhei, tem reportagens, qualquer um pode conferir, o Bolsonaro sendo vaiado nas primeiras manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff. Na praia de Copacabana foi vaiado. Quem quiser pode procurar Bolsonaro, vaia, praia de Copacabana, manifestação. Você vai encontrar, inclusive, matéria de portal que hoje é bolsonarista, entende? Mas que antes faturava com outro governo, né? E aí depois houve, por falta de opção, o pessoal foi ali aderindo ao voto no Bolsonaro, quem não tinha mais a quem votar. Fora, claro, toda aquela parcela mais bolsonarista mesmo, raiz, que em boa parte continua hoje, só que esse outro lado dos antipetistas, de quem estava indignado e votou no Bolsonaro por falta de opção, ele vem perdendo esse público, né? Justamente porque teve um esquema de desvio de dinheiro público no gabinete do filho, ele recebeu dinheiro depositado pelo Fabrício Queiroz, que era o operador do esquema, e pela mulher dele, Márcia Aguiar, na conta da Michele Bolsonaro, R$89 mil, mas o Flávio, o esquema liderado por ele, segundo o Ministério Público do Rio, movimentou desviou 6 milhões, né, e 100 mil reais. E, por causa disso, né, o que é tão ou mais grave, o presidente foi tomando medidas contrárias ao discurso dele de combate à corrupção. Então, nomeou um procurador-geral da República que é inimigo da Lava Jato, colocou no STF o Cássio Marques, que é um apadrinhado pelo Centrão, fez tomar lá da cá com o Centrão, interferiu na Polícia Federal para blindar a família, abrandou a legislação penal, sancionou juiz de garantia, restrição à prisão preventiva, restrição à delação premiada. E tudo isso vai gerando desgaste, assim como a postura beligerante
quando existem problemas vitais complexos como a pandemia. Então, é um grupo reacionário que é craque em criar inimigos internos e externos e ficar acusando, mas não consegue realizar muita coisa. Então, não conseguiram nem realizar um partido. Quer dizer, tinham que criar o Aliança pelo Brasil e não conseguiram coletar assinaturas suficientes. Agora, o Bolsonaro não sabe se vai para um partido do Centrão, aí ele perde completamente o discurso que já vem desgastado. Está sem partido, está sem partido, exatamente. Os amiguinhos dele que estavam, a Joyce veio aqui, né, era super, a Joyce Halseman veio dar entrevista pra gente aqui, aí agora eles eram os melhores amigos, super amigos, agora nem se querem ver, é engraçado isso, né, eu acho curioso. Eu e o Lorde, a gente faz vídeo há 10 anos, você acha que nunca teve, não, sempre tem uns desentendimentos mínimos, né? Que nunca entrou dinheiro, o dia que entrar dinheiro, eu tenho certeza aí vai dar briga, né? Aí a gente briga. Querendo, trabalhei mais, fiz mais... É curioso isso na política, você que acompanha, todo mundo é um super amigo, de repente... aí tem uma treta, aí tem uma disputa de poder, às vezes de cargo, que gera uma grande discussão, ou a pessoa juntou-se a um grupo político porque tinha determinadas bandeiras, aí não mostrou as atitudes correspondentes, então tem de todos os tipos, né? Mas aí você passa o tempo e essa postura beligerante também, em vez de sensata e pragmática, muitas vezes gera um repúdio muito grande, uma busca de sensatez, de bom senso, de empatia, e aí a população começa a votar em pessoas que pelo menos afetam isso. Não quer dizer que elas sejam assim. Às vezes tem radicais que estão dissimulados, às vezes tem oportunistas, até pessoas investigadas, réus, condenados e tal, que estão sendo eleitos, mas eles vêm com um discurso que agrada uma população já cansada de tanto embate, de tanta polarização. Não quer dizer que não possa voltar, porque aí se você tiver num governo, um radicalismo do outro lado, aí ele acaba alimentando de volta esse. Mas eu espero que o Brasil entre cada vez mais num caminho de sensatez, de bom senso, de empatia, sem histeria e sem essa afetação excessiva, né? Mas você acha que tem futuro? Você acha que o Brasil tem futuro? Porque a turma fala que o Brasil melhorou, né? Vamos pegar lá do tempo do Plano Real, lá do dólar a 1 para 1. Você acha que melhorou? Para mim tá na mesma. O salário mínimo hoje é $220, né? Por aí. Agora está tudo um pouco desconfigurado em razão da pandemia também, né, Vinheteiro? Mas... Você acha que melhorou? Não, a melhora que houve no Brasil foi que bandidos poderosos passaram a ser presos. Isso foi uma grande melhora. E é uma melhora que está se perdendo conforme avança o desmonte do sistema de combate à corrupção. E a gente fica vigilante, às vezes... gritando em termos de mostrando o que está acontecendo sozinhos, porque você tem todos os militantes de grupos políticos com microfones em emissoras financiadas por esse grupo de todos os lados, defendendo cada um o seu bandidinho. Né? Então, você fica todo mundo atacando aquele que prende, todo mundo atacando aqueles que prendem, aqueles que mostram a roubalheira de cada bandido. Isso é muito ruim para o Brasil, porque aí você tem de novo o mesmo ciclo, entende? Vai se aparelhar o Estado de novo, com a legislação penal mais branda e com os órgãos de controle dominados, os esquemas criminosos são reestruturados, aí vem uma nova roubalheira, essa roubalheira acaba gerando outra crise econômica e o Brasil fica vivendo em ciclos. Tudo porque as pessoas não conseguem, muitas delas, né, ter uma visão independente e manter o zelo pela moralidade pública acima dessas questões partidárias e ideológicas. Então, deviam fazer uma lei com um teto para você roubar. Você pode roubar no máximo $1 milhão. Não, eu sou contra. Não pode roubar nada, nem um centavo. Porque o cara começa a roubar demais, ele fica roubando $10 milhões. Você não vai ser mais feliz. Se tiver $1 milhão, você atingiu então, lá... bolsa roubo, né, Lorde? Um teto de alegria. Você não precisa roubar mais. Aí os caras ficam roubando 10, 20 milhões.
Mas falando de futuro, eu vi lá no seu canal... Você acha que se tivesse o limite, eles não roubariam mais, Não, vinheteiro? não roubaria nunca. Deixa de ser ingênuo, vinheteiro. Chegou no limite. O limite já para, existe. O limite já existe, é o limite da lei. Sem contar os 10 mandamentos. Já tem lá, não furtarás, lá Nem pega há isso. milênios, entende? E mesmo assim, eles roubam. Mas então, não. se você bota um limite, eles roubam mais ainda. Mais Mas que o é que o limite. furto do político, ele não é, né? O roubo do político, ele não é igual o roubo bíblico. O bíblico é você chegar e Da fazer assim, maçãzinha. ó. O roubo do político, ele finge que não finge que é tá santo. roubando. Finge que ele é finge santo. que, eu superfaturei essa água aqui, $30 cada um. O cara pagou, se ele pagou... É isso É, fica- então não é um Isso é um roubo fator muito- de confusão, né? Porque você não tem o bandido que assume que roubou na política o Não tempo tem. todo. Se tiver, é uma raridade, é um caso fora da curva. E as pessoas precisam entender que o político fala uma coisa e faz outra, né? E que não dá para ficar se guiando por declaração de político. Então você precisa investigar aquilo que ele está fazendo. Então você vai o jornalismo, investiga, mostra aquilo que o político está fazendo. Aí o político diz que não está fazendo, que a imprensa é isso, que é aquilo e tal, e fica lá o ingênuo, o inocente útil, o idiota útil, dizendo: olha aqui, é mentira o que vocês publicaram e tal, porque o político falou que é. Não quer dizer, é de uma ingenuidade absolutamente perversa.